Eu sou Cássia Faria, hipnoterapeuta, especializada em hipnose regressiva com contatos extrafísicos. Esta é a terceira sessão dessa mesma cliente. Na primeira sessão, ela fez vida passada, mas não conseguiu chegar até a linhagem de origem. A segunda sessão, ela conseguiu chegar à linhagem de origem, mas a gravação, o áudio ficou muito ruim e aí não pôde ser postado. E nessa sessão, ela fez contato com a sua linhagem, que é felina. Quem veio recebê-la foi uma irmã felina, e ali ela fez todo o trabalho também de retirada de implantes, acordos e tal, e chegou na linhagem, recebeu orientação. Todavia, ela tinha problemas familiares, num relacionamento abusivo, tinha que se submeter a uma cirurgia para a retirada de alguns órgãos da parte feminina, e isso, após a sessão, acabou dando um start, algo que aconteceu muito rapidamente, vocês vão entender durante essa sessão, e aí ela foi para a cirurgia, enfim, aconteceram coisas que você vai entender, porque em algum momento ela voltou a fazer algum tipo de troca-troca aí com essas outras linhagens. Sentindo isso, ela procurou para refazer e aí teve todo o entendimento, novamente em vida passada, porque precisou ir à vida passada para resgatar algumas coisas que ela estava trazendo para a vida atual, e também as orientações em relação à própria vida atual, vida familiar, filhos, trabalho e também alguma orientação a nível coletivo. Vamos acompanhar mais essa sessão, que é bastante longa, mas é bastante rica também em informação, tanto no campo do humano como na linhagem. Sabe a reviravolta que foi depois daquela sessão? Eu, se não me engano, foi 30/1, não foi? Isso, 31/1. Dia 5/2, exatos 5 dias depois, eu me separei daquele relacionamento. E algumas coisas eu não tinha conseguido te contar. Você lembra que em algum momento eu falo pra linhagem assim, se você vai me conduzindo, né? A gente precisa saber se é pra continuar com esse relacionamento. Aí não teve condição. Eu buguei porque como a linhagem falou pra eu continuar, mas ele passou a noite inteira com a arma na minha cabeça, assim, e eu agachada fazendo o Salmo 91, e ele falando, você vai largar a sua empresa, você tem um caso com o seu sócio, e eu rezando, eu falando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a noite inteira, esse homem não parava. Minha filha chamou a polícia, porque eu disse que o meu celular tava com ela, era mentira, eu tava sentada em cima do celular, se eu levantasse, e eu falando, Deus, por favor, o que eu faço? Meu Deus, me ajuda. Eu começava a me ver na linhagem original e não fixava a imagem, meu Deus. E aí minha filha chamou a polícia porque eu mandei uma mensagem pra ela, eu só escrevi socorro, ela já sabia. A polícia subiu, eu daquele jeito, com o nariz correndo sangue, você pode imaginar. E aí a polícia levou ele, e eu vi aquela imagem, eu falei, meu Deus, eu não vou ter outra oportunidade de fugir. E nesse meio tempo, minha filha tava no hospital passando mal de tanto nervoso, e ligou pro meu irmão, que é padrinho dela. Meu irmão chegou em 10 minutos, ele falou, pelo amor de Deus, ele vai acabar te matando. Vamos embora, pega só o cachorro, não pega mais nada, pega a arma dele e a gente vai esconder. Aí a gente foi embora com o meu cachorro e com a arma, e nisso faz 1 ano agora que eu nunca mais vi ele, nunca mais. Ele ficou infernizando, ameaçando minha família, as crianças que eu tenho, lembra 2 enteados, né? A menina é felina, o menino pleiadiano, a minha é arturiana, e os 3 não falam com ele, porque a gente descobriu, assim, analisando tudo e todo mundo conversando, que ele tem transtorno de personalidade narcisista. Então não tem como conviver. Aí pensa comigo, a linhagem tinha falado pra eu ficar. Daí eu buguei. Falei, como assim? Eu tô te desobedecendo, me perdoa. Eu achei difícil, que eu comentei com você até, eles interferirem na tua vida de humano, porque é livre-arbítrio, livre escolha. Normalmente pode ter sido algo que estava em você que confirmava isso, talvez, e eles ou não era momento de falar, ou então
você tinha que passar por isso mesmo, porque às vezes a pessoa só acorda no solavanco. Tá na cara que foi isso, porque eu tinha muito medo dele, muito. Porque assim, o medo, ele atinge um pico máximo. Passou dali, você vira corajoso, entendeu? Foi o que aconteceu. Porque aí fala mais alto o seu próprio instinto de sobrevivência, entende? Já não é nem filho, nem nada, é você mesmo, quero morrer. Então, naquele momento você se supera e vai pro tudo ou nada. Foi, e foi o que eu fiz. A gente tem outra linhagem e passa por isso, porque é comum, que eu já falei, passar isso por pai com mãe narcisista, pai violento, pai que abusa, marido, todas essas coisas, né? É comum dentro do perfil de quem tem outra linhagem. Então, nasce em famílias complicadas, mas é para aprender a ser humano, entende? Aprender como é que o humano passa por essas coisas, como é que o humano reage, porque se viemos para ajudar os humanos, como é que nós vamos ajudá-los sem saber os dramas do humano? Então, normalmente passa por essas fases mesmo, para poder também fortalecer nesse campo, porque a gente vem de um outro histórico, de uma coisa muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais amor. Apesar de encarar batalhas e uma série de coisas, o nível familiar, a identidade familiar dentro de uma linhagem é completamente diferente do ser humano, que é uma coisa kármica, às vezes emaranhamento sistêmico, resgate, coisas que eu já fiz pro outro, o outro vai fazer pra mim, fica naquele círculo vicioso, entende? Entendo. Às vezes é passar por isso mesmo, mas a gente não corre risco de ser morto por essas criaturas. Isso eu tenho absoluta certeza, porque acaba que em algum momento eles esperam a nossa atitude, em cima daquela atitude as coisas começam a clarear e começam a entrar dentro de uma tranquilidade. Apesar de num primeiro momento essas criaturas reagem mesmo, porque narcisista não aceita perder. Não aceita perder o poder. O poder que tem sobre você. De todos, né? O controle de tudo e de todo, porque afinal de contas eu sou o melhor. Então é assim que é. Como que você não vai fazer o que eu tô falando se eu sei o que é pra fazer, porque isso, que aquilo, porque eu sou simplesmente o the best. Aí vai caindo a ficha e eles vão dando uma segurada na... É que eu falo, desapegar mesmo e libertar a pessoa e a gente, mas de tudo, nem que tem que perder. Comecei a ficar em paz sem a presença dele, só que ao mesmo tempo, Cássia, era uma dor tão grande que parecia, de verdade, fisicamente, que estavam cortando metade de mim, assim, fora. E aí isso me culpava, porque eu falava, é absurdo você saber o que você sabe, ter a consciência que você já tem, ter tido contato com a sua linhagem e você ter o disparate de sofrer por essa pessoa. Eu comigo mesmo. Eu ficava numa luta interna. E nisso eu fui operar, né? Eu fui tirar útero, lembra dessa parte? Eu ia perguntar pra você se você tirou. Tirei nesse meio tempo, eu com a cabeça desse jeito, se eu desmarcasse eu ia perder o lugar na fila, porque já foi 3 anos pra achar essa equipe cirúrgica. E a cirurgia durou 8 horas, passou 10 dias que eu tava melhorando, meu ureter abriu, tive que ficar mais 6 horas de cirurgia, sofri tudo de novo, mais um mês de sonda e dreno, e essa segunda internação, Cássia, eu cheguei a sentir presença da galerinha lá, verde, sabe? Os verdes. E eu chorei, eu não lembrei, pela primeira vez em 48 anos do aniversário da minha mãe, ela ligou, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, fala pra minha irmã me tirar daqui, que a minha irmã é da área da saúde, né? Eu não tô aguentando, mãe, eu vou morrer. Eu comecei a ter umas alucinações. Eles aproveitaram você na baixa energia pra querer tirar você do caminho, né? Conseguiram, porque eu tava olhando o carrinho de remédio da vizinha do lado, do leito, e eu falei assim, eu vou pegar isso, vou tomar tudo, vou acabar com isso agora. Aí eu lembrava, já vinha a imagem de Jesus, assim, na minha frente, sabe? Nisso, olha como é mãe, né, Cássia? Minha mãe liga bem na hora. Foi quando eu falei, mãe, pelo amor de Deus, fala pra minha irmã me tirar daqui, eu não tô aguentando mais. Aí minha irmã fez alguma coisa, que eu não sei o que foi, e nesse dia eu tive alta. E aí minha mãe foi me buscar. Olha isso, foi minha mãe, meu pai e meu irmão, uma pessoa de 48 anos, dada a circunstância psicológica que eu tava. Aí você pensa, eu volto pra casa com dreno, com sonda, com infecção que eu peguei 10 dias depois, de bactéria de hospital. Aí volto pra tirar o duplo J, ele fala assim, meu cirurgião maravilhoso, eu amo demais ele. Eu vou tirar o duplo J. Se tiver tudo bem, eu coloco o outro. Senão eu vou ter que reimplantar o ureter. Pensa você imaginar que você vai ter que ficar com aquela bolsinha o resto da sua vida. Uma pequena possibilidade, sabe? E eu falei, eles estão tentando me destruir de todo jeito, não é possível. Eles estão querendo me tirar do caminho. Aí eu comecei a me apegar a fazer as coisas que a gente aprende, né? O salmo, tudo, tentar ficar me conectando com a linhagem. Eu tentava o reiki sem as mãos, Cássia. Eu imaginava minha mão desenhando. Quando eu tava muito fraca, eu fingia que minha mão tava fazendo, mas não era. Era uma imaginação minha, sabe? Aí eu comecei a pegar uma infecção, uma atrás da outra. Foram 7 infecções de urina. 7. Só que chegou um dado momento que, como eu reagi, essa pequena reação minha, acho que foi a mão, assim, da linhagem que falou, agora eu te ajudo, porque você reagiu, né? Você reagiu. E
E aí eu comecei a melhorar, Cássia. Comecei a ficar mais bonita, comecei a fazer musculação, comecei a jogar vôlei, que é uma coisa que eu amava e ele não deixava eu fazer. Comecei a ficar com a minha família, coisa que ele não deixava eu fazer. Comecei a ver se tudo aquilo que eu trabalhava é porque eu gostava, porque eu precisava, ou porque ele não deixava e eu queria fazer birra. Aí eu vi que eu amo minha empresa, amo meu trabalho. Comecei a ter liberdade. Aí as coisas começaram a fluir, o dinheiro voltou a entrar, que nem eles mesmos disseram que é quando menos eu esperasse, né? As coisas começaram a resolver, começaram a melhorar. As coisas andaram. Só que ele, paralelamente, infernizando. E eu bem, Cássia, concentrada, sabe? Tentando, assim, não entre em contato. Me mandou, acho que uns 30, por baixo, uns 30 e-mail. Um xingava, um pedia perdão, um dizia que me amava, outro me ameaçava. Cada um falando uma coisa. E as crianças, né, nos meus enteados e a minha filha, tudo casado, eu falo às crianças. Eles nenhum falam com ele, porque eles falaram que a única vez que eles tiveram paz na vida foi agora. Ao mesmo tempo, eu fico, meu Deus, eu sou culpada deles não falarem com o pai. Quando eu saí da vida dele, ele se mostrou como ele é pros filhos. E aí os filhos não toleraram, porque não viraram a cara por minha causa. A responsabilidade é dele mesmo, né? Exatamente. E aí, tudo bem. Só que, nesse meio tempo, apareceu um paquerinho. Também me ajudou a superar, Cássia, bastante, porque chegou uma hora que começou a bater a solidão, assim, do tipo, queria alguém, né? Eu sei que tá cedo. Eu falando comigo, ou com quem quiser que estivesse escutando, né? Da linhagem, dos guias, não sei. Eu falava, gente, desculpa, eu sou humana, eu tô sentindo falta disso. Me desculpa se isso não for do meu propósito. Porque eu comecei a sentir a saudade, o gostar de alguém que eu não conhecia. Era uma coisa que eu não sei te explicar. Eu comecei a sentir nitidamente. Eu falei, que é isso? Que coisa estranha. Mas como assim? Eu não sei explicar. E a gente começou a conversar. E eu falava assim, um dia que eu tava pra baixo, ele falava, mas você viu que sol lindo que Deus deu? Olha que dia lindo, você não tem o direito de ficar assim. Agradeça a Deus. E eu comecei a achar ele muito fofinho, mas sem ver. Um dia eu vi essa foto, Cássia do céu, me deu um negócio no coração. Que eu falei, será que é esse? Do nada eu tô sentindo isso? É minha carência. Ah, palhaçada, isso é minha carência. É nada a ver, isso é minha carência. Nunca ele deu a entender que era algo com você. Ao mesmo tempo dava. Eu sentia que dava, mas ele não falava que dava, eu só sentia. Aí eu pensava, é carência minha e tal. Aí eu falei, isso é bobagem, eu vou ficar no meu propósito, eu não quero saber de ninguém mais. Até aí tudo bem, mas o que me desnorteou foi eu saber que o outro lá, o narcisista, tava namorando, uma namorando outra, e isso ter me desestabilizado. Isso eu não tô conseguindo lidar. E aí eu falei, caramba, um que eu tinha esperança, no fim o cara tem uma namorada. Quer dizer, tudo aquilo que eu senti, que a gente viu, será que é? Será que eu manipulei tudo? Será que eu tenho poder pra isso? Será que eu queria tanto alguém que isso acabou aparecendo? É assim, uma pessoa que passa por um processo narcisista, ela tem baixa autoestima e baixa autovalorização. Por quê? Porque foi assim que ele te construiu durante anos. Ele criou uma interdependência. O mudar do corpo físico, é o que eu falo, não separa ninguém. Como o papel não separa ninguém, a não ser que eu desapegue. Quer dizer, de alguma maneira você está apegada nele, de alguma coisa nele que você gostava. A pessoa te reduz tanto, você fica numa pequenez interior muito grande, apesar de conhecer aqui, ali, não sei o que, uma série de coisas, ter conhecimento, mas isso não tira você do lugar. O que precisa é desapegar. Ou encontrar alguma coisa da mesma importância que te satisfaça, te dê um prazer, e que não necessariamente precisa ser outra pessoa. Por quê? Porque nesse ponto que você tá, pode mudar a forma de ser, mas vai vir sofrimento. Tem que desapegar e ficar um momento desligado dessa área. Não para sempre, mas entender que eu vou entrar num ano sabático. Então, não vou olhar para nada, não vou ver nada, eu vou centrar em mim, na minha vida, no que eu quero fazer, e vou me satisfazendo assim, vou me dando prazer aqui, ali, faço uma viagem, faço um curso, sei lá, e dá um tempo para você se autoafirmando para criar autonomia, porque se você ainda tá nessa, você ainda não tem autonomia emocional, que eu tô falando. Exato, certeza que eu não tenho, porque ele me desestabiliza de longe. Eu não tenho um ano que eu não vejo ele, um ano que eu não escuto a voz dele, um ano que eu não vejo ele, e ele me desestabiliza. E isso você tá contabilizando, você vê que eu falo, a separação e o distanciamento não separa ninguém. Por quê? Porque você continua pensando nele. Você mesmo tá falando aqui pra mim, enquanto você fala dele, eu sei que esse é o problema, porque se você não lembrasse mais, você nem falaria, não, tudo bem, já foi e tal. Então, ainda é o problema. Tem que desapegar, tem que libertar ele e libertar você. Obrigada. Precisava ouvir de você o que eu fazia, tanto por toda a nossa situação de contatado, quanto pelo humano da Cássia ter vivido o que eu vivi. E eu falei, é uma loteria,
porque eu não tinha entendido se eu poderia ter uma outra sessão, já que eu já tinha acessado a linhagem, né? E aí aquela live sua veio num dia que eu falei, não acredito que a Cássia tá falando isso. Meu Deus, eu vou escrever pra ela agora. Eu lembro que eu ainda demorei uns dias pra te escrever. E aí você falou, não, a gente marca. Nossa, eu fiquei tão feliz. Esse ano é um ano que eu vou atender só os que já passaram comigo, né? E que vem pra segunda ou terceira e tal, justamente por causa da questão dos insetóides ter passado pro outro lado, e você até viu o insetóide na sua primeira sessão. Eles são muito manipuladores e assim deturpam as coisas, porque como eles têm inteligência artificial, eles dão a impressão que uma coisa é outra, entende? Eles distraem, né? Exato, é isso que eu pensei. Eu pensei exatamente isso, porque eu pensei assim, muito condizente esse rapaz bonito aparecer, eu fragilizada, e se isso for uma coisa implantada pra eu pensar que, sabe? E eu me distrair no meio do meu propósito. Eu não duvido que tenha alguém que possa contribuir com o meu propósito. Mas você vai ter que estar pronta. Se você não está pronta, só vai vir e eles vão se grudar. Vamos ali com aquela tonta, ela tá carente, vamos lá, vamos fazer o que ela quer. Como eu caiu muito minha vibração na época da cirurgia, e cada coisa que ele fazia indiretamente chegava em mim, alguém me contava, mesmo que eu deletei ele de tudo, não vejo ele em nenhuma rede social, nada, mas alguém sempre acaba, como diz os psicólogos, macacos voadores, né, sempre acaba falando, isso ficava me atingindo. Então eu penso assim, meu Deus, cada vez que eu baixo minha frequência, eles conseguem me atingir de alguma forma, e se nesse meio tempo eles vão implantando coisa aí, entendeu? Foi essa a minha cabeça, principalmente aquele dia no hospital, eu pensar uma besteira daquela, pelo amor de Deus. Vamos ver aí se você consegue contato com a sua irmã de novo, né, para que ela te dê uma orientação. Vamos ver se nesse meio de caminho, justamente nessa hora que você baixou a vibração, você já pode ter se aliado do outro lado, não tem jeito, é o que eu falo. Uma vez feito o acordo de implante, sempre suscetível, por mais que a gente não queira, mas às vezes no meio do sofrimento a gente pode pedir, sei lá, e aí já viu, né, você sabe. Sei bem, Então o propósito que você buscou hoje é isso, receber mais orientação da sua linhagem, ver se tem alguma coisa no meio do caminho, tem mais alguma coisa? Por causa dessa história com ele, que eu não consigo me desvencilhar e fico nessa luta interna, Cássia. Também, se eu puder saber o que mais que eu posso fazer, porque eu fico tendo essas infecções de urina recorrente depois da cirurgia, né? E também não sei se é envolvimento deles ou se é a parte física mesmo, né? Que acabou afetando bastante, né? Porque tirou útero, trompas e a parte colo do útero, só não tirou os ovários. E assim, a minha empresa, se eu tô bem lá, as coisas estão andando, tá tudo bem, graças a Deus, mas se tiver também alguma instrução pra mim, alguma coisa, e uma vontade muito grande que eu tenho, Cássia, de ter uma ONG de animais, sabe, pra ajudar os animais, se isso é coisa da minha cabeça, se é alguma coisa que eles estão me preparando, entendeu? É isso em geral, mas é me ajudar a sair disso e não sair do meu propósito, que o meu medo é cair de novo nas garras, entendeu? Entendi, sim. Agora um trecho da sessão que começa com vidas passadas e, em seguida, o contato com as linhagens. Vou contar até 3, vai virar de frente para você. Você vai olhar e ver esse rosto nitidamente, claramente, a cor do olho e tudo. 1, 2, 3. Como está agora? Vê o rosto como é? Veja, é uma criança índia. Tem a cor do olho? É castanho escuro. É menino ou menina? E parece um menino. E aí, você tem quantos anos, mais ou menos? 8. Caminhando na mata, você tá perto de onde mora, tá indo para algum lugar, tá voltando? Chegando parece uma casinha, mas parece que é feita de barro. Você mora aí? Acho que sim. Então eu vou contar até 3, você vai entrar dentro da casa e dizer para mim como é lá dentro. Vamos lá. 1, 3, como é dentro da casa? Tem umas esteiras no chão, uma índia fazendo algumas coisas. É a minha mãe de agora. É a minha mãe de agora. E você gosta dela? Eu gosto muito, minha mãe. E nessa casinha aí, vamos voltar na vida aí, nessa casinha com essa mãe índia, é só você e ela? Eu só vejo nós duas. Mas e o pai? Você tem mais irmãos? Não tá aqui, não estão. Mas tem irmãos? Eu não sei. Mas pai tem, mas ele não está? Eu acho que sim. Tá. Você conheceu o pai? Você sabe quem é? Vem na tua mente? Não vem. Não? Não. Pergunta aí pra ela, cadê o seu pai? Mãe, cadê meu pai? Ela falou que ele já morreu.
Ah, morreu. Então você não conheceu muito ele, então. Não, É só você e ela. ela falou, é só nós dois. Muito bem. E nessa casinha de barro, tudo, você tem alguma dificuldade para se alimentar? Passa por alguma privação? Acho que não, ela tá fazendo um serviço ali com palha, não sei o que é, se é outra esteira. Parece tudo bem. Talvez ela até faz algum mercado de troca, alguma coisa com essas esteiras, ou vende. Sim, pode ser. Então, a vida tá tranquila, assim, dá para sobreviver tranquilo. Dá. E ela tá bem fisicamente? Ah, ela é minha mãe, só que eu nunca vi ela tão nova assim. Tá, podemos ir em frente? Podemos. Vou contar de 1 até 10, vamos passar 10 anos, você vai ficar 10 anos mais velho, vai se lembrar de tudo e me contar. 10. Onde você está agora? Eu estou do lado de fora dessa casa. E eu tô forte, sou grande, sou maior. Virou um homem forte. É, mas eu vejo minha mãe numa cama, Então a mãe tá doente. tá doente. Ela sente dor, alguma coisa assim? Parece que não, só tá muito fraca. Então, alguma doença que deu, mas que ela não sente dor, mas que foi limitando ela. Sim, tô bem abatida, fraca. Não consegue alimentar? Acho que não. Tá de roupa, a gente não usava roupa, ela tá de roupa agora. Ah, então nesses 10 anos vocês ficaram na mesma casa ou foram para outro lugar? É a mesma casa. Ah, então, mas já veio civilização que vocês já estão usando roupa. É, e também a gente dormia na esteira, parece que agora ela dorme um pouco mais no alto. Ah, então aí já começou a melhorar a situação. Sim. E você tá com quantos anos aí agora? 18. 18 anos. E você trabalha, faz alguma coisa? Eu tenho um arco e flecha nas costas. Então se caça. Sim, eu sou grande, eu sou um menino grande. Tá. Tem mais civilização em volta, um lugar isolado? Tem outras casinhas dessa e outras pessoas da tribo que eu vejo. Mas todo mundo bem. Tá tudo tranquilo. O lugar também tá tranquilo, não sofre nenhum tipo de invasão, nada. Não, não. Então, basicamente, seu trabalho é caçar para poder se alimentar. Isso, acho que é uma coisa mais individualista, não é tanto com a comunidade, é mais eu e ela, por nós dois mesmo. Entendi. Não tem um convívio social com os demais. Apesar de eu ver essas casinhas, eu tenho essa impressão. Tá. Você acha que é porque você e a sua mãe têm esse perfil mais isolado mesmo, de não querer se ambientar com ninguém, ou é todo mundo assim nesse local? Cada um com a sua casinha, suas coisas. É como se fosse um índio modernizado, não sei. Tá mais como uma aldeia, né? Isso, uma aldeia. Uma etnia. Bom, podemos ir em frente? Podemos. Vou contar de 1 até 10, vamos ficar 10 anos mais velho, vai lembrar de tudo e me contar. 1 de 10, onde está agora? Dentro da casinha, sozinho. A mãe foi então. Foi. Tá mais velho? Tô. E continua fazendo as mesmas coisas? Continuo. Parece que meu joelho é inchado desde criança, na verdade. Joelho direito ou esquerdo? Acho que os dois. Joelhos inchados. É. E dói? Acho que sim, eu tô sentada e passo a mão nos joelhos. E na mata eu tinha visto que o joelho parecia esquisito, mas eu achei que era tudo bem. Você acredita que sofreu alguma doença, alguma coisa bateu, algum bicho mordeu? O que aconteceu com esse joelho? Nasceu assim? Na verdade, parece uma espécie de humano um pouco diferente. É a impressão que eu tive. É como se a pessoa tem as pernas curtas, mas é como se parecesse um pouco com aquilo que a gente estuda na escola, a evolução do Neandertal, do não sei o que, que até chegar nos dias de hoje. Sim, é bem primitivo. É bem primitivo, mas ao mesmo tempo tem roupa de pano, assim, de saco, mas parece uma roupa. Bom, e tá mais velho? Tô mais velho. Fora essa dor nos joelhos, tem alguma outra dor? Não, não tem, não. Sozinho? Sozinho. Daí ele não quis amizade, companheira, nada? Não, acho que eu não quis. Eu fiquei sem minha mãe, parece que eu fiquei bem triste também. Ninguém fala com ninguém, cada um nas suas casinhas, não sei. E você, ainda mesmo com a dor no joelho, consegue ainda caçar com arco e flecha? Ainda consigo. E você sobrevive assim do que você se alimenta? É de peixe mesmo. Eu não caço animais grandes, mamíferos não, só peixe. Então, por enquanto, tá dando conta de Sim. fazer isso. Tá bom. Mas, no mais, a vida é tudo igual. No mesmo lugar, tudo igual.
tudo igual. Vamos adiantar. Vou contar de 1 até 3, vamos seguir para o momento da sua morte aí. Você vai se lembrar de tudo, vamos ver se foi até muito mais velho ou foi uma vida curta. Vamos lá. 1, 3. Onde você está agora? No chão, eu tô bem curvada, tipo em posição fetal, como se estivesse com muita dor. Acho que, não sei se é na barriga, no estômago, não sei. Nessa área do abdômen. E consegue se alimentar? Não. Inclusive eu vejo em volta de mim, acho que eu não sei se eu vomitei, alguma coisa assim. E eu não consigo sair daquela posição. Então, sem alimentação, com muita dor na barriga. Percebe se consegue urinar, fazer cocô? Acho que consigo, mas como se estivesse também tudo solto, assim. Tudo misturado. Tudo misturado, isso. E aí você não tem condição de levantar para se cuidar e também não tem ninguém para cuidar de você. Não tem, não consigo. E estava muito velho ou com quantos anos tinha aí? Me vem numa idade de 56. E sozinho, eu tô querendo levantar, mas até sujou o meu pano da minha roupa, mas eu me entreguei assim, não quero levantar, tá doendo muito. Vou contar de 1 até 3, você já vai abandonar o corpo e ver ele aí parado. Vamos lá, 1, 3. Como está agora o seu corpo? Veja. E olhando para ele, o que você reflete aí sobre essa vida? Sei, uma vida solitária, sem sentido, me pareceu, sem utilidade. Me veio algo como se eu pudesse ter feito mais pela minha mãe. Eu acho que eu era um pouco preguiçoso. Eu acho que ela criticava isso. Enquanto ela fazia as coisas na esteira, ela falava alguma coisa, não sei. Quer dizer que você era preguiçoso mesmo, tá nem aí com nada. Acho que era isso. Bom, vamos entender, né? Esse momento aí agora, é muito importante fazer essa reflexão e também vamos entender essa vida de privação, essa vida de tristeza, de isolamento, né? De viver sozinho. E também, principalmente, a culpa por essa reflexão, por ter feito mais pela mãe, por ser preguiçoso. Quer pedir perdão para ela? Quero. Vou contar de 1 até 3, vou trazer ela até a sua frente. Você vai dizer para ela sinto muito, para que isso não resplandeça, não venha para a vida atual, já que somos sempre a mesma família, tá? Então vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê ela? Veja, ela é igualzinha a minha mãe de agora, só que ela é nova. E você quer dizer o que para ela? Quero, mãe, desculpa, eu era preguiçoso, nossa, que horror. Ela dá risada, cara. Ela falou, você é tão diferente nessa vida, não pare de trabalhar 1 minuto. Sossega, minha filha, você trabalha demais nessa vida. Vai ver por isso. Ela tá super tranquila, né? Muito. É minha mãe de agora mesmo. Você vê que só você ficou com esse sentimento, ela tirou de letra, tranquilo pra ela. Super, ela tá muito tranquila. É aquela coisa da aceitação, né? De que cada um é de um jeito. Você era assim, fazer o quê? Mas agora você não. Aí ela me abraça. Essa preguiça agora veio no fato de trabalhar muito e tal. Temos que equilibrar isso, entende isso, né? Entendi o recado. E ela fala isso, inclusive, nessa encarnação. Filha, não trabalha tanto, filha. Filha, às vezes ela me liga, eu não atendo. Ai, mãe, desculpa. Então, é porque você tá querendo recompensar o que deixou de fazer lá com ela mesmo na outra vez. Só que agora, de novo, você não tá dando atenção pra ela. Exatamente. É o extremo oposto. A gente tem que deixar de ser extremista, né? Ser mais equilibrada. Bom, essa ficou bem entendida pra você. Mas também vamos deixar aí essas dores toda na parte abdominal que você tem aí, que você sofreu e morreu por conta disso, que não sabemos do que era o diagnóstico, mas que deixou você na cama, minguando, e que misturava urina com cocô, não tinha limpeza, né? Isso. Então misturava tudo aquilo ali, deve ter infeccionado tudo, entende? Entendo. Uma coisa passou para outra, para os orifícios, fica tudo ali, tudo. E aí você vem trazendo para a tua vida essa questão da infecção urinária, recorrente, entendeu isso? Entendi. É uma coisa recorrente. Meu Deus. Por isso que eu falo, as memórias fazem com que as coisas aconteçam até que a gente limpe esse histórico, não faça essa faxina para poder ter esse entendimento. E só indo lá fazendo a faxina para entender, entende isso? Entendo. Por isso que você veio por contato e entrou em regressão. Tem coisa para limpar aí. Limpando toda essa área que aconteceu lá naquele momento, porque você já entendeu que também ficar sozinho não é bom. A gente precisa se relacionar para que em algum momento a gente também tenha um socorro, né? E também hoje a gente está em outra época, hoje tem dinheiro, chama, vai para o hospital, é outra vida, né?
Não tem que ficar ali morrendo a míngua, nem desesperado, nem nada. Hoje tem condição, você tem condição, e mesmo que fosse sozinho, vamos dizer assim, ficar sozinho, você sabe que você tem condição de apertar um botão, chamar, fazer acontecer, não é? Sim. E hoje a gente não vive mais aquela vida de limitações que tinha. Então fica tudo nesse passado aí, porque era daquele momento, era daquele jeito. Mas agora não é mais assim. Hoje você tem 1001 oportunidades de fazer diferente. Então deixando toda essa questão de querer ficar sozinho, essa tristeza, esse isolamento, não se relacionar e com as pessoas, deixando tudo aí. E também não trazer para a vida atual o problema dos joelhos, porque uma hora, se não tem, pode aparecer em algum momento. Também como dor reflexa, de memória. Fica tudo aí nessa vida, entendeu isso? Entendi. Você não precisa trazer nada dessas doenças físicas para o teu corpo físico. Agora que é outro tempo, é outra vida, então deixa tudo aí, essas doenças. Se morreu amigo, sozinho, se não conseguia se alimentar, essa dificuldade também não traga para a tua vida em momento algum, mesmo que passe por qualquer tipo de coisa que a gente venha passar à frente, por falta de alimento, que você não traga isso. Não. É sempre você está entendendo tudo, você sabe muito bem se prevenir, nunca vai acontecer. Mas também não gere nenhum tipo de compulsão por comida para tentar se compensar, ou mesmo qualquer tipo de compulsão no trabalho, isso, naquilo, para tentar compensar essas carências, porque isso é muita carência. Você ficou muito sozinho, muito doente, muito culpado por ter achado que poderia ter feito melhor pela sua mãe, porque sabia que era preguiçoso, meio devagar, quase parando e tal, mas não se culpe, deixa tudo lá. Agora você está fazendo diferente, vai tentar resgatando isso, só que não exagera, entende isso? Entendo, Cássia, completamente. Tudo dentro do equilíbrio, senão você vai para um extremo oposto, você vai gerar karma de novo, vai acontecer tudo de novo. Então, a gente tem que entender isso, deixando tudo aí. Então, tranquilo, já resolvido aí com a mãe. Ela já se foi? Não, ela tá olhando pra mim com ar. Ela é muito serena, como ela é atualmente, ela era do outra. Mãe, eu tenho muito que aprender com você, tô aprendendo. Vamos seguir em frente na nossa jornada. Eu agradeço muito por tudo. E tal, segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. Mãe, obrigado por tudo dessa vida, da de agora. Você é muito maravilhosa. Obrigada. Agora você segue seu caminho que eu sigo o meu. Ela me abençoa, Cássia, igual ela faz aqui. Bom, então agora eu vou contar de 1 até 3. Você vai passar uma borracha nesse passado, esquecendo tudo. Se teve alguma coisa de bom, que a mãe já tá aqui, não tem problema, então deixa tudo que é ruim lá nessa vida, não trazer nenhum reflexo, nenhuma memória para se instalar na tua vida atual. E no 3 você vai olhar e ver a luz à sua frente, já no outro plano. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê a luz? Vejo, Cássia. E nessa luz alguém vem te receber. Eu vou contar, não sei se virá, para ver quem vem te receber. Pode ser alguém falecido da vida atual, pode ser um mentor, um guardião do local, e pode ser tudo isso já travestido pelas linhagens do holografado. Então espera o meu comando para ver, ter certeza de quem está à sua frente. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Percebe alguma presença? Cássia, me parece Jesus. Aí já sabemos que pode ser holografia, né? Sim. Vou contar de 1 até 3 para quem está na sua frente ficar na forma original, se tiver holografado. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Parece uma joaninha gigante. Bom, gigante. Olhando para ela. Ela ou ele? É uma joaninha gigante, mas não dá pra saber. E como se tivesse a minha cachorra que já morreu junto com ela. Coisa estranha. A cor do olho dela? Tem um núcleo preto e é como se o olho fosse quadriculado com pedaços marrons, sabe? Ai, que agonia. Quem é você? Por que você tá na minha frente? Você sabe? Não sei não. Que você quer? O que eu tenho com você? É chip, implante, chip. Ela fala chip. Eu quero que você tire tudo do meu corpo agora, de todas as partes do meu corpo agora. Cássia, ela tem um monte de mão e ela vai trabalhando com todas as mãos que ela tem, tirando os chips. Tira do meu pé, tira do meu abdômen, tira das minhas costas. Você vê o que tira? É uma pecinha, parece... Ela é tão rápida, com um monte de mão. Ela falou, você não quer que eu tire? Então, ainda é debochada. Eu falei, eu quero que tira. É tipo um de celular, um pouco maior. E só que o de celular não é igual, porque é preto também, é preto. Tira, é um negocinho preto. Tem mais? Ela vai tirando com um monte de braço que ela tem. Deus me livre. Vai, eu tô vendo aqui na minha garganta. Pode tirar. Não disfarça, não. Ai, credo, que mão nojenta. Ai, até dói. Mas vai se livrando. É como se cada vez que ela tira, acende uma luz no lugar que tinha o chip. Não sei, eu tô vendo isso. Esperemos que estejam tirando mesmo e não estejam
engana. Ele disse pra ela assim, no meu abdômen. No meu abdômen, tira tudo daqui. Aí ela falou que já tirou. Pronto, mais alguma coisa? Tudo que tiver. Acabou? Ela falou que acabou. Ah, obrigada, pode seguir seu caminho. Ai, que bicho esquisito, credo. Agora deu pra isso mesmo. Meu Deus do céu. Vão usar todo tipo de inseto. Tem muitas categorias que a gente conhece por aqui. Eles vão holografar desse jeito, apesar de ser inseto mesmo. Mas enfim, vamos lá. Vou contar de 1 até 3 para que venha até você a próxima linhagem de contato. 1, 3. Como está agora? Vê como é. Me parece que eu vejo um senhor, não sei, de roupa branca, assim, normal, como se fosse humano, aparentemente. É a cor do olho? Azul. Olhando para os pés. Tá calçado ou tá descalço? Ai, tá descalço. É um pé, parece, de dinossauro, credo. Ai, meu Deus, vai começar. Eu vou contar de 1 até 3 para que fique na imagem original. Vai, gente. Não fica fazendo a gente perder tempo, não. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Nossa, parece, sabe quem? A Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Pelo amor de Deus. Ah, não, gente. Vai, anda com isso. Vai, gente, já contatou linhagem. Não quero mais. Já não tá claro? Vai, tira tudo que tem pra tirar. O que é que tem? Tá com papel na mão, falando assim que eu fiz outro acordo. E só acordo tem pacto também? Só acordo, ele falou. Só acordo. Deve ter sido naquele período ali, né? Diz pra ele se ele pode dizer que tipo de acordo que foi. Que tipo de acordo? Nem esperou se acabar, já falou. Pra eu ter saúde. Você pediu pela saúde, né? Ai, meu Deus do céu. Minha amiga, agora você vai ter que ser dura. Eu apelei porque eu estava naquele momento difícil, você se aproveitou, mas eu desfaço todo e qualquer acordo em nome da minha saúde com você, em qualquer linha de tempo, mesmo que eu tenha que perder alguma coisa. Eu desfaço todo e qualquer acordo feito com você, mesmo que eu tenha de perder alguma coisa. Esse acordo que eu fiz da minha saúde, eu tava frágil e você se aproveitou. Tô desfazendo agora. Em qualquer linha de tempo, eu não quero nada com vocês. Nada, nada. Então eu tô desfazendo, não importa o que eu preciso perder. Ah, já rasgou com umas unhonas, sabe? Tipo... Mas manda queimar. E queima. Ele fez o fogo aparecer sozinho, com uma mão assim, tipo mágica, sabe? Tá, obrigada. Não é pra ficar indo e voltando, não tem mais coisa? Da minha parte, não tem. Então eu agradeço, pode seguir seu caminho. Foi? Foi, com o rabão balançando. Vou contar de 1 até 3 para vir a próxima linhagem de contato. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Agora eu acho que é minha irmã. A cor do olho? Mel. Eu vou contar de novo. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Ela sinto. Muito bom. Vai lá e sinto muito por ter feito esse acordo aí, essas coisas que eu fiz. Irmã, desculpa. Eu caí nessa de novo. O rabinho dela balança igual o da minha gatinha, da Trena. E ela faz carinho na minha cabeça e eu já tô na linhagem original. Meu Deus, eu não vou cair nisso de novo, eu não vou cair. Olha, se compromete aí, hein? Tô. Mas é que eles estão terríveis mesmo. Nesse último momento final, eles estão se apegando em qualquer coisa no campo do humano, as fraquezas do humano, tudo. Eles sabem disso, né? A linhagem, ela não tá te condenando. Eu ia te falar isso, você adivinhou? Ela falou isso, ela tá rindo, na verdade. Ela nem tá brava, sabe? Ela não tá decepcionada. Ai, mas foi só isso, né, irmã? Só 2 coisinhas me ajudam. Ela tá abraçada comigo de lado. Só quem passou como você que sabe, e ela sabe, né? Ela tá o tempo inteiro tentando te fortalecer ali pra você ficar realmente forte, porque as coisas que a gente ainda vai passar vai exigir da gente ser forte, né? Ela tá falando pra eu ser forte, que você é tão feliz que eu não vou nem acreditar. Que eu tenho que parar de achar que eu não mereço felicidade. Que eu confundia, eu achava que pra ter expansão de consciência não podia ter dinheiro. Agora eu tô entendendo melhor isso, tô conseguindo resolver, só que aí agora eu tô confundindo com ter felicidade, ter uma pessoa, um amor, eu tô confundindo tudo na minha cabeça, que eu preciso me fortalecer primeiro, eu, comigo. Mas eu também já tinha influência deles, porque o insetóide, eles atuam diretamente no teu cérebro, nos teus pensamentos, por mais que você fizesse, estava implantado ali, né? Então eles direcionavam para você sentir o que eles querem que você sinta, que é medo, insegurança, baixa autoestima. Bom, vamos por partes agora, porque a gente não pode tomar muito tempo deles aí. Ela falou, querida Cássia. Ai, que linda. Muito obrigada. Bom, diz pra ela, primeiramente, eu preciso me fortalecer em relação à figura do passado, daquele que eu consegui me livrar, mas que ainda está muito presente na minha vida, né? Se ela pode te dar um direcionamento além de tudo aquilo que eu já falei pra você no início. Nossa, Cássia, eu vejo ele na linhagem. Conversa com ele aí. Ele é um leão.
Temos que acertar nossas diferenças aqui agora, né? Para de chorar e fala para ele, tem autonomia, não fique menor. Diz para ele, você tem a sua linhagem, eu tenho a minha, a gente tem propósitos, missão aqui nesse planeta, mas não junto, não deu para ser junto, mas de qualquer maneira eu te respeito e espero que você também me respeite, que você siga na sua jornada, que eu vou seguir na minha. Eu preciso que você siga sua jornada e me deixe seguir a minha. Pare de me perseguir, de me mandar tanta energia ruim que eu sinto. Até quando você tá pensando em mim, eu sinto. Só vai viver sua vida. Eu espero que você consiga se livrar desse transtorno que eu acho difícil encarnado como humano, mas a minha irmã, ela fica no meio, Cássia, como se ela me pedisse compaixão com ele, sabe? Sim, temos que ter compaixão. Pra eu não julgar, e ele tá tipo mãos duas em pé, e ele tá com um joelho no chão e outro, como se a pessoa, sabe? Como quem sabe que tá errado. Tipo, ele não tá com a forma de humano. Ele sabe o que ele tá fazendo de errado aqui na encarnação. Ele sabe tudo. Então, eu preciso que você ajude o encarnado. Ele fala que tenta, mas que o encarnado não escuta o eu superior dele. Ele falou, ele não escuta. É muito difícil chegar ali. E ele também tá muito influenciado por espíritos da quarta dimensão. É lógico que é obsediado, né? Ele tem outra linhagem. Fica à mercê dos implantes, acordo e também dos espíritos obsessores que trabalham para essas criaturas. Então, é muito difícil ele sair desse estado, vamos dizer assim. É por isso que você tem que ter compaixão, mas libertar, porque senão você não segue em frente. Ele vai também empatar o seu caminho, você entende isso? Entendo. Não dá para você fazer nada, porque ele já tem uma linhagem, ele já tem tudo na mão e já tem até a compreensão. Mas se ele não quer mudar, não adianta, você não vai fazer isso por ele e vai atrasar o seu lado, entende isso? Atrasando o seu lado como missionária, você atrasa o lado de nós todos, missionários. A minha irmã fala que eu fui mandada para tentar resgatar ele através do meu exemplo. Por isso que a gente precisou viver quase 30 anos. Mas que a linhagem realmente precisou me tirar, porque eu tava correndo perigo já. Ou de sair do propósito, ou dele realmente cometer algum ato que pudesse piorar. Então a linhagem me tirou. Cada um escolheu o seu lado, a hora da separação mesmo, do joio e do trigo, e agora não tem mais condescendência. Temos que seguir em frente, fortes, para poder a própria linhagem te apoiar também, senão vai acontecer igual ao dele. Se partir pro drama do humano, a linhagem fica de braços cruzados esperando na hora que a pessoa quer mudar. E aí não é só uma questão de ser ruim, é uma questão também de ser o vítima, que são dois papéis diferentes, mas que a linhagem não pode interceder em hora nenhuma, porque os dois estão no drama do humano. E ele chora e pede perdão por não conseguir reconhecer isso encarnado. Diz pra ele, você está perdoado nessa, em qualquer dimensão, mas segue o seu caminho. Você está perdoado nessa, em qualquer dimensão, e segue o seu caminho. E eu espero que você consiga ficar junto com a linhagem como eu tô conseguindo. Um dia você consiga voltar e regressar. É como se a gente tem algum contato lá. Eu não sei, eu acho que ele também é meu irmão. É duro no campo do humano, é uma coisa complicada. Mas não chora, não. Mas que felino também, na própria linhagem também tem uns que são bem teimosos também. Tem personalidades complicadas também, entendeu? Entendi. Se não dá pra ser, não dá pra ser. Te respeita, mas o importante é que cada um siga a sua jornada, que invariavelmente não é junto com ninguém, sempre é individual. A missão é individual. Sim. Cada um tem um propósito específico. Se puder unir nas forças, beleza, mas se não dá, no campo do humano que é denso, não tem o que fazer. A minha irmã tá falando pra ele, você tem consciência que você tava atrapalhando o progresso dela? Ele fala, eu tenho. Ele pede pra ela, me mantém longe dela. Aí ela falou, eu não posso interferir tanto, depende muito dela e de você. Tá tendo tipo conversa 3, sabe? Sim, sim. Na verdade eu tô quieta escutando. Ele acata porque assim, na linhagem ele entende que ele tá errado, abre aspas, né? Digo, como você fala, né? Não tem vítima, não tem algoz, né? Tem acerto de contas. E ela falou, eu precisei tirar ela de lá. Você tem que seguir sem ela agora. Você tem que seguir sem ela. Ela salvou a sua vida. Fora daí ela não pode fazer mais nada. Você entende? Exato. Que ela tá num outro campo. Agora, o fiel da balança é você. Você que tem que botar um basta em tudo isso no campo do humano, porque ela não tem atuação nesse campo denso, até por conta do livre-arbítrio das livres escolhas.
Sim, eu já entendi. Eu tenho que me fortalecer primeiro antes de querer ou querer qualquer outro relacionamento. Exatamente, se libertar. À medida que se estiver pronta, vai entrar no seu campo de ressonância. A pessoa certa que vai somar com você, não vem para dividir nem para criar caos, entende? Sim. Porque essa dependência do ser humano de relacionamento é que gerou toda essa confusão nesse planeta. Por causa da carência, as pessoas não se juntam por amor, um por poder, outro por ambição, outro por isso, por aquilo, por sexo, por não sei o quê. Amor mesmo é uma coisa que fica distanciada às vezes. Então, a gente precisa entender isso. Um relacionamento agora, que você tem outra linhagem, só se for para fortalecer dentro da jornada. Se for para fazer novo karma, porque cada pessoa que se relaciona, vem a pessoa e vem toda a família, vem tudo pro campo e vem todo o karma daquela família. Você associa e aí você pode botar tudo de novo a perder apenas por carência, por não conseguir ficar sozinha no campo do humano. Eu falo sempre, quem tem outra linhagem não veio aqui para dar uma de humano, não veio aqui a passeio, veio aqui para cumprir um trabalho. Se nesse trabalho eu encontro uma parceria legal, tudo bem, mas via de regra é esses entraves aí, justamente que é para a gente entender que não é para ter família humana, entende? Entendi. Porque vai gerar só problema. Então, desencana disso. Se for para ser, vai ser. Se não for para ser, não adianta o humano querer, que só vai vir transtorno. E sofrimento. E sofrimento, entendeu? Então é muito melhor ficar aqui sozinho e cumprindo a sua missão e norteando a sua força feminina para alguma coisa maior e que te recompense, vamos dizer assim, do que botar uma criatura do seu lado que vai só puxar você de novo para baixo. E hoje em dia tá difícil, e muito mais nessa faixa etária. Você vai pegar um homem com mais de 50 anos e tá com problema, é de família, é filho, é separação, é doença física, que você acaba virando enfermeira, é não sei quem, não sei quanto. Coisa boa não vai estar dando moleza na internet ali, não. Eu falo que laranja madura na beira da estrada ou tá bichada ou tem marimbondo. Ou seja, nessa faixa etária, dando moleza por aí, tá sozinho, um homem de 45, 50 anos sozinho, é porque boa coisa não é, porque senão não estaria sozinho. Ponto. Entendeu? Entendi. Então, tem que botar isso na cabeça agora. É duro dizer, mas não vou. Ué, mas é melhor isso do que pegar um piastro aí que fica só te atrapalhando a vida, não te ajuda em nada. Sim. Só para dizer que tem uma pessoa do lado, às vezes não compensa. Então, agora, se vier para somar, para acrescentar e para ser uma coisa que vai te trazer alegria, aí compensa. E aí, tua linhagem não pode interferir em nada. Por quê? Porque isso é um desejo do humano, não é da linhagem. A linhagem, ela se basta em si, entendeu? Entendi. Agora aí vai ficar na tua mão. Bom, e diz pra ele então, tem mais alguma coisa pra vocês trocarem ideia? Não, ele já tá bem calmo, já se levantou. Tá, então segue o seu caminho, agradeço. Segue seu caminho. Pela nossa filha, agradeço por tudo que vivemos até aqui, mas agora cada um segue a sua vida. Eu agradeço pela nossa filha, pelos que não são meus biológicos, mas me consideram também como mãe. E você segue seu caminho que eu sigo o meu. E ele vai embora, eu fico com a minha irmã. Diz pra sua irmã agora. A minha filha, que é arcturiana, tá sempre doente, com as alergias, conta a história toda aí, diz pra ela. Isso era manipulação deles também, ou é doença mesmo que ela tem que aprender, tem que passar, que de repente tá dentro do histórico dela? Ela diz que parte é manipulação deles, parte é questões emocionais, por ter vivido muito tempo convivendo com a minha situação, com o pai dela, como ele era. Refletiu através de traumas, mas a intervenção deles, assim, é bem pouca coisa, porque ela é um espírito muito puro, é muito boa. Então é difícil. É mais reflexo do que ela viu o pai e a mãe passar na mão do pai, do que tanto isso, porque ela tem um coração muito bom, é difícil eles chegarem nela. Ela não quer fazer o trabalho para conversar com a linhagem, é fazer a constelação lá com a Adriana. Porque tirar esses medos do campo. Sim. Talvez ela aceite mais tranquilamente a constelação. Eu acho que vai aceitar as duas coisas. Eu acho que se eu falar com ela, ela vem falar. Ela vem. Amém. Tenho certeza. Falou que é muito difícil eles chegarem nela por causa disso, por ela ser muito boa. Só que como ela é muito medrosa, é onde eles entram. Tudo que se refere a mim, ela tem medo de me acontecer algo de ruim. É como se ela acha que sou eu e ela e eu. Ela pensa assim, mesmo ela tendo meu marido, namorado, ela é muito apegada comigo. E é onde eles se aproveitam disso. E
tem outra coisa. Medo de perder a filha que você tinha. Ela tem medo porque passou por muita coisa que ela viu. Esse medo, mãe, não sei o que, é infecção urinária, entendeu? Ah, entendi. Então tem que livrar isso. Entendi. Sabe, ela tem que se livrar desses medos, porque senão fica amarrado também em você. Você automaticamente já se sente culpada por ela estar assim. Então tudo que relaciona com coisas de medo em relação a perder a mãe, perder tal. O problema com mãe, no arquétipo mãe e filha, é problema urinário. Ah, tá explicado. Recorrente. Então, vamos trabalhar isso. Agora nós fizemos todo o trabalho aqui que vem trazendo vida passada, pode ser que resolva. Mas se no fundo tem algum medo ainda de perder ou alguma culpa em relação à filha ou ela em relação a você, medo de perder, o medo do porquê você passou esse sofrimento todo, uma é espelho da outra, é bom ela fazer e em algum momento, se você fizer com a Adriana também, rever esse ponto aí, tá bom? Tá bom, perfeito, Cálcio. O que mais que nós vamos perguntar pra sua irmã, que você queira saber de você? Eu quero saber se aquele rapaz era uma distração deles pra mim. Ela dá uma risadinha e fala assim, o que você acha? Já tem dúvida porque né? Falo sempre. Perguntou, será que não sei o que é? Porque já é. Senão você não teria dúvida, entendeu? O que é pleno é pleno. Ela falou, você queria se apegar a alguma coisa, de qualquer forma. A culpa não tá nele, tá em você, né? A responsabilidade, na verdade. É você que tem que mudar, você que tem que ter autonomia, você tem que tocar pra frente momentaneamente, sozinha e centrada numa coisa e esperar o melhor momento. Se for para acontecer, essa pessoa vai vir no teu campo de ressonância. Porque é o que eu falo sempre, se o seu jardim tá ruim, só vai vir inseto, como acabou de vir agora, né? Só vem inseto. Agora, se você começar a melhorar esse jardim, aí vai começar a vir os pássaros, vão vir coisas melhores, entende? Porque senão, só vem aquilo que tá igual a você, confuso. Não que seja bom, que seja mal, mas tá confuso. Se tá confuso, já vai unir dois confusos, aí pronto. Vai ser a confusão. A confusão dobrada, né? Mais do mesmo. Então é isso. Agora pergunta para ela a respeito da ONG, dos animais que você quer fazer, se ela concorda, se é esse o caminho mesmo, ou isso também é distração. Ela falou, prossegue sim, pode prosseguir. Faz tempo que você quer fazer isso, né? Mas vai ser mais pra frente. Você precisa focar na sua empresa, porque ela que vai te dar a forma material de conseguir as outras coisas do seu propósito. Eu sei porque ela tá falando isso. Eu desfaço, assim, da minha empresa, que eu fico assim, ai meu Deus, é um negócio de entrega um serviço e ganho dinheiro. E o meu propósito, cadê? Não é possível que a minha profissão é um propósito. Eu meio que desprezo às vezes, e ela tá falando pra eu não fazer isso. Ela falou uma que dá o suporte, e uma outra coisa que eu não tô pensando é que a felicidade que eu faço cada vez que a pessoa se encanta quando eu entrego um projeto, entendeu? Você tem que pensar nisso. Por que você não vê isso? Não vê porque você tá com baixa autoestima e baixa autovalorização. O outro lá matou isso em você. Aí não acha merecedor, acha que é pouco, acha que não sei o quê. Você se desprestigia e vem mais do mesmo. Ainda bem que a empresa tá indo bem, que os clientes também estão gostando. Porque poderia até acontecer de dar tudo errado também, entendeu? Porque já que você tá amaldiçoando a própria empresa. Nossa, ainda bem que tem a energia do meu sócio, que é totalmente diferente. Exatamente, graças a Deus. Ela fala, você tem dúvida, né? Você quer saber se ele é uma pessoa de confiança. Às vezes você pega pensando nisso. Mas ele é um menino íntegro e honesto. Pode ficar tranquilo. Já é o outro lado colocando você na dúvida. Entende que é isso? Olha, meu Deus do céu. Sempre assim. Porque é o que ele mais falava. Eu não quero você nessa sociedade. Você não vê isso, você não vê aquilo. Porque ele dominou tudo. Porque ele que manda na empresa. Agora eu entendi. Ela falou pra eu ficar tranquilo, que ele é uma pessoa íntegra. Pois é, né? Não ter que analisar todo tipo de homem com a referência que você tem aí, entendeu? Tem gente boa, tem muita gente boa. Tem homens bons também, honestos também. Só que prioriza o que tem que priorizar agora. Dá tempo ao tempo. Vai dando tempo ao tempo. E se é pra ser, vai chegar aquela pessoa certa. Ela deu uma risadinha assim, e falou assim, que tem uma pessoinha pra você, tem. Falou assim, mas só quando você se fortalecer. Se você tá ruim, ele não vai aproximar, entendeu? Não vai equalizar, usou essa palavra. E outra coisa, qualquer pessoa que chega no teu campo de
dissonância, que vai ter uma intimidade com você, vai ter sexo com você e com outro. Por quê? Porque você tá ali grudado no cara. E isso é energia, isso acontece. Ou seja, a pessoa não chega. E se chega, vai chegar o duplo etérico da coisa ruim lá, entendeu? Meu Deus. E fica um triângulo amoroso ali de coisa ruim. Porque aceita a presença daquela coisa ruim porque tá no mesmo time. E aí suga toda a sua energia. E o que é bom não chega até você. Porque quando chega primeiro a figura do seu marido que tá na tua aura, tá? Entendeu? Tá no teu ectoplasma. Então, bastante reiki, bastante clarificação. Vai abençoando e libertando, como eu passei para você. Fazendo aquela oração. Não pense que isso é simples, não, porque você está lidando com situações que você desconhece, né? No campo das linhagens da tecnologia, que muitos não conhecem, e no campo do espírito obsessor, essas energias que usam o vampirão, né? Que tira tudo de você. E quando a gente está confuso, a gente abre esses portais. Tem que fortalecer para que aqui não chega ninguém. Estou blindado. Tô blindada. É o que eu mais falo quando eu acabo o rei. Mas tem que ser verdadeiro, entende? Uma coisa é eu dizer, outra coisa é eu sentir e ser verdade, né? Eu não tô querendo convencer a mim mesmo. Eu falo, o reiki não faz milagre. Eu tenho que estar pura interiormente. Se eu não tô, se eu deito a minha cabeça no travesseiro e vem pensamento ruim, e aí eu começo a ir pro passado. Não existe vida no passado. E nem no futuro. Nós só temos aqui agora. Quem vive no passado deprime, quem vive no futuro fica ansioso. É aqui agora. O que é que eu tenho hoje? Ah, então eu sou feliz com o que eu tenho hoje. Bom, ok. Um dia de vez, sabe? Para se livrar desse tipo de coisa, que é um tipo de vício, é que nem Alcoólicos Anônimos. É um dia de cada vez. Nem vai viver se culpando no passado, nem no futuro. Hoje, agradeço por hoje não ter bebido, isso, aquilo, tal. É a mesma coisa que você vai fazer a oração todo dia lá, para ir tirando esse vício, esse hábito, essa coisa, essa ligação que fica no teu campo áurico aí, tá? E afasta tudo que é de bom da tua vida. Porque coisa ruim não convive com coisa boa, não. Pois é. Ela também tá rindo. Às vezes eu sou bem engraçada também no jeito de falar. Ela também é. Da outra vez eu não tinha percebido. Acho que eu não tinha tanto, sabe? Você tava mais tenso. Todo o pessoal da linhagem de luz é assim. A gente é gozador, brinca, tira uma onda e tal. Também a gente é tão grande na linhagem, porque no humano é pessoinha mesmo. Muitas vezes apequenado, né? Mas a gente tem que trazer essa alegria de viver, esse poder, essa força, né? Para o campo do humano, até para contribuir para os humanos também, entende? Os que estão à nossa volta. Esse é o nosso papel que viemos fazer aqui, né? Porque se a gente fica pequeno, serve para quê? Só para tumultuar. Na verdade, é nós que tumultuamos a vida de todos, porque pegamos um atalho errado, um caminho que não era o caminho de origem, dá esses emaranhamentos. Mais alguma coisa que você queira perguntar para ela? Quer perguntar o que vem pela frente, se ela pode dar uma luz em relação ao planeta? Minha irmã, você tem alguma coisa para falar pra gente em relação ao planeta, ao que vem pela frente? Ela falou assim, a maioria das coisas que tinham que ser ditas, a Cássia já vem alertando. É tempo de todos ficarem alerta a tudo que pode vir pela frente. Principalmente manter sua vibração em alta, fazer as suas reservas, como a Cássia já vem orientando. Não deixe para a última hora, porque vocês poderão ser pegos de surpresa. Você que gosta dos animais, fique atento a isso também. E todos devem prestar atenção em tudo que tem que ser feito, pois esse ano será de grandes dificuldades, mas é preciso estar com a vibração alta para ajudar os que estão em volta. Não se preocupe se acreditam em você ou não. Faça o seu melhor e os ajude, sem julgamento. Tá bom, eu entendi. Eu já até sei do que você tá falando. Por quê? Porque quando a gente começa a falar, as pessoas falam que a gente é louca, né? E a gente já cai a vibração porque foi julgada e começa a retribuir os julgamentos, né? E você que é um burro, desacordado, que não tem consciência, aí pronto, ela tá querendo dizer isso, que dá na mesma, é como se eu não tivesse consciente. Então, se é pra eu cair na mesma vibração, não adianta nada. Ah, irmã, obrigada, eu sei. Planta semente, mas larga, solta todo mundo, não amarra ninguém não, porque cada um no seu momento, agora também não dá mais tempo de ficar carregando ninguém não. Diz pra ela assim, no planeta todo, as dificuldades vai ser no planeta todo, é mais regional? Mais regional, na parte central do país também. Eu vejo, ela me mostra, olhando pro mapa, olhando pra
a região da África, alguma coisa na parte de baixo do mapa, na África do Sul. Não sei o que ela aponta pra lá. Mas é tipo coisa que vem da natureza ou é guerra? Natureza. Me veio da palavra da natureza. E também ela me mostra o Oriente no mapa. O mapa eu vejo que nem quando a gente tá na escola. Aquela forma, o centro, sabe? Como a gente aprende o mapa. Aí o lado direito tá o Oriente. Ela mostra que deve ser ali. Isso aqui do Oriente vem pro Ocidente ou não? Sim, vem. Então é de novo a disseminação da coisa. Ela falou assim, eu não posso falar mais nada. Agora não vai entregar mais nada. Muito bem. E na questão da dificuldade do clima com a alimentação, né? Tudo já foi dito. Tem que fazer a reserva mesmo, né? Alguma coisa especial, especialmente para os brasileiros, para o Brasil? O Brasil, sobretudo, não será tão afetado quanto os outros lugares, mas não significa que não será afetado. Então, o ideal é mantermos as orientações da mesma forma. Entendi. Não afrouxar só porque eu estou no Brasil. Entendi. Agora, também a linhagem felina tinha falado do fechamento de fronteiras, depois em seguida veio a guerra em Israel, foram fechadas lá as fronteiras e tal. Era em relação a isso, também agora a gente tem um problema de fechamento por conta de baixas temperaturas, aí fecha o aeroporto, uma série de coisas. Se era isso, ou se de fato as fronteiras em relação ao trânsito de alimentos, se isso vai fechar em algum momento, não só de pessoas, mas também de mercadorias. Eu vejo ela falar as duas coisas, ela fala. As duas coisas. Então é o que eu falo, a previsão, o pessoal fala sempre, é pra agora, é pra hoje, é pra amanhã. Não, é uma coisa que é desse momento pra frente. Ela fala, é gradativo, mas já deu início, vocês só não perceberam. Ai, meu Deus, eu fico nervosa. Bom, podemos voltar? Podemos. Posso abraçar ela? Claro. Nossa. Muito bom. Obrigada, irmã. Ela quer falar com você, Cássia. O que ela quer me dizer? Ela se abaixa em reverência, depois ela une as mãos em forma de oração e fala gratidão infinita, que você deve escutar isso todos os dias, mas nunca é demais. O seu trabalho é muito importante e você é muito importante para todos. E ela se abaixa novamente e depois ela te ilumina. Gratidão e muita honra, que é o trabalho deles, que também me ajuda nessa sustentação para a gente seguir em frente, porque o repuxo não tá fácil, tentando tirar eu do caminho do que é jeito, mas a gente vai dando o nosso jeito, aqui aí, no caso, usando o jeitinho humano mesmo, para poder lidar com essas forças, para a gente seguir mais à frente, levando informação, fazendo o nosso trabalho. Então é muita honra e reverência, muita gratidão mesmo por tudo, por ela ter vindo, ter respondido, te orientado, muita gratidão através do meu trabalho, é só muita reverência. Muito ela obrigada. Fala, siga firme, Cássia, siga firme, estamos com você. Estamos firme aqui, conte comigo. Muito obrigada. Ela tem um jeitinho de abraçar de lado, assim. Ela me abraça, depois ela fica abraçada de lado comigo. Tá bom, irmã, obrigada, viu? Desculpa, escorregada. Ela dá risada. Agora você fica atenta, eu tô prestando atenção. Tá bom, obrigada. Então vamos fazer o caminho de volta. Agora eu vou contar 5 para 1. Vai voltar ao corpo físico, à realidade atual. 1 vai abrir os olhos, sentindo-se bem. 5, abre os olhos. Nossa, Cássia. Você viu que incrível? Nossa, meu Deus. Nossa, você viu? Você tá acostumada. Como se eu tô te contando uma novidade, né? Olha que incrível. Você viu? Faz todo sentido na infecção de urina. Porque ao mesmo tempo você fica naquela dualidade de tá lá e tá aqui. Aí eu ficava, por que eu tô voltando nessa vida tão esquisita, sem nada? Ao mesmo tempo via minha mãe de agora. Nossa, maravilhoso. Eu nem sei o que te falar. É muito maravilhoso mesmo. Nossa. Você viu que linda? Como ficou mais nítida a imagem agora. Nossa, que perfeito. E vai ficando cada vez mais. A cor dos olhos. Com o Sedex, então você vai ver, você vai querer ficar lá o tempo inteiro. Não vejo a hora do Sedex. Ai, meu Deus. Mais direcionamento e tal, né? Muito bom. Porque aí liga uma dimensão com a outra, navega por aqui, navega por ali, você já vai ter mais consciência de um monte de trabalho que também é feito dimensionalmente, que você não tem conhecimento ainda, mas vai ter. Tudo isso aí vai chegar, viu?
A relação com outras linhagens acontece também. Estamos trabalhando tudo junto. Pelino, Blueiras, Arcturiano, Pleiadiano, Dolphin, tá tudo junto. Muitos já estão alçando esses contatos, troca ideias. É muito maravilhoso, tá? Mas também isso é para outra hora. E vai no seu tempo. A gente pode colocar lá? Pode, Cássia, com certeza. Coloca o link pra ir na primeira, pra pessoa escutar. Pena que a da segunda ninguém vai conseguir escutar, né? Não, então, mas eu vou dar um jeito. dá um resuminho lá. Vou dar um jeito de colocar resumido, para não ficar sem nexo, né? A primeira coloca no link. Perfeito, Cássia. Obrigada, tá linda. Eu nem vou te falar de novo que eu te amo, porque já tá virando redundância já. Ai, que linda. Tá isso bom? aí. Fica com Deus, tá? Dá um beijão na Aline e fala pra ela obrigada pelo respaldo aí com a comandante. Pode deixar. Tá Beijão, bom? Fica viu, com querida? Deus, viu? Beijo. Tchau, Tchau. Esses vídeos que eu tô deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?